Então, pessoal, tudo bem? De novo, Beto, com vocês, Ricardo também, novamente aqui no podcast. A gente discutiu no nosso primeiro podcast assuntos relativos a um projeto de envelhecimento. A gente falou sobre muita coisa, mas as pessoas que nos assistiram mandaram sugestões para que a gente continuasse essa discussão, até porque muitas dúvidas surgiram, e uma delas, até que o Ricardo também discutiu em algum momento, é a questão do successful aging, ou o envelhecimento de sucesso, que a gerontologia levanta, mas que existem muitas controvérsias com relação, a essa questão do envelhecimento de sucesso. Se existe um envelhecimento um envelhecimento exitoso, êxito no envelhecer, êxito no processo de envelhecimento, como se a gente tivesse que galgar, né, de alguma forma, uma escala, né, para você, nossa, foi superando, e daí você atingir o envelhecimento de sucesso. Acho que O que seria envelhecer com sucesso, né? ou não, se existe essa, né, essa condição de envelhecimento sem sucesso. É uma condição que a gente pode discutir, mas eu acho que tudo isso entra dentro daquela ideia inicial que a gente até colocou, né, como semente anterior para a gente conversar sobre um projeto do envelhecer. Você me perguntou em off a última vez, como eu via a minha avó, minha mãe, qual seria o envelhecimento de sucesso delas, o que eu imaginava, um envelhecimento com saúde bem sucedido, né? Ou até mesmo que elas, né, planteiam como um envelhecimento bem sucedido para elas. Como elas enxergam isso, né? Talvez a gente tenha que levar essa pergunta para as pessoas, né, que nos cercam, e imaginar o que elas esperam nesta fase da vida. Você me perguntou, eu imagino, o que eu imaginaria, a minha mãe continua fazendo, minha mãe está com 74, 75 anos, mas minha mãe continua dirigindo, vai no mercado, é independente. Eu imagino esse envelhecimento com sucesso, uma pessoa tendo essa independência, né? Essas coisas, não imagino minha mãe correndo uma maratona, nem correndo numa esteira, nem andando de bicicleta, loucamente, mas eu vejo ela e ela continua funcional, né? Fazendo as coisinhas dela, ela dirige, vai no mercado, vai no banco, enfim. Acho que esse envelhecimento é envelhecimento funcional, né? Ela é funcional, né? Uhum. A pergunta que a gente sempre faz é por quanto tempo essa pessoa se mantém funcional. Que é exatamente quando a gente tem as pessoas que elas têm nível de independência física, que é o que acontece com a sua mãe, com muitas outras pessoas que têm nível de independência física, mas a questão é por quanto tempo ela se manterá independente e o que ela está fazendo Para continuar mais tempo independente. exatamente. E daí é o projeto, daí são as escolhas. Por isso que quando a gente falou em envelhecimento, são as escolhas. Porque a questão da redundância física, ou seja, da capacidade do físico de uma pessoa velha suportar um estresse ambiental, um estresse relacionado a uma doença, e ter capacidade de, após essa condição, ela continuar fazendo as coisas que ela fazia anteriormente, é que dá exatamente uma medida do quão preparada essa pessoa está para enfrentar, né, as questões que são naturais do envelhecimento. Para muitas pessoas, uma queda, para muitas pessoas, uma gripe, para muitas pessoas, alterações de pressão, perdas de peso ou ganho de peso pode alterar essa condição de funcionalidade que ela tem. Então, o que a gente normalmente fala para as pessoas que mantêm uma funcionalidade como sua mãe, que já tem 70 e muitos anos de vida, é que ela tem que pensar por quanto tempo ela quer manter essa condição. Ou se daqui a um tempo ela vai se contentar em ter uma atitude contemplativa. Uma redução dessas atividades. Uma redução dessa atividade e um aumento da dependência. Então, quando a gente fala das condições relacionadas, por exemplo, à felicidade na velhice, nenhuma das questões relacionadas sobretudo, essa manutenção dessa autonomia, a independência, né, de terceiros, manter essa condição, sobretudo para aquelas pessoas que são
mais jovens, para aquelas pessoas que estão na 7ª década de vida, na 8ª década de vida, mas para as pessoas que já são mais velhas, essa condição modifica e elas se relacionam muito mais com a questão da espiritualidade, a felicidade, e com a relação que elas têm com as pessoas mais próximas. Ou seja, em relação a ter com um filho, com um neto, com um bisneto, e coloca muito essa condição da espiritualidade. Até porque as pessoas que são mais velhas e que não se preparam para envelhecer funcionalmente, elas aumentam o nível de dependência. Então, o suporte social faz muita diferença, uma justificativa para essa condição, exatamente essa falta de preparação, porque na medida que você envelhece, se você não tem essa condição de entender o que está acontecendo com você, do ponto de vista físico, do ponto de vista, né, das perdas que você tem, você naturalmente vai passar a depender, naturalmente você vai deixar de dirigir, naturalmente o seu filho não vai deixar você ir no mercado sozinho, naturalmente você deixa de fazer as coisas que estão fora da fronteira do seu lar. Então, essa condição é muito importante entender. As pessoas, até para quem tem mães, para quem tem avós, né, nessa idade, é importante entender que normalmente o sinal de alerta não deve acender quando a pessoa, por exemplo, já não consegue se vestir sozinha. O sinal de alerta é quando a pessoa deixa de fazer essas coisas que a sua mãe faz hoje, ou quando ela começa a fazer essas coisas, ou ela faz essas coisas e começa a sofrer pequenos acidentes, começa a bater o carro repetidas vezes, começa a cair, ou vai no mercado e tem dificuldade daí para tirar as compras do carro, para colocar as compras para dentro de casa. Já é um sinal de falha no sistema. Isso, a gente tem aí condições de perda, né, de capacidades físicas que são fundamentais para a manutenção dessa funcionalidade. Então, antes da pessoa ficar frágil e dependente, ela passa por um processo de deixar de fazer as coisas fora de casa. Ela deixa de ter o convívio social. Então, digamos que a sua mãe vá à missa, ou vá à igreja, ou ao culto, sozinha caminhando, e de repente ela se sente insegura para fazer isso. Ou que ela ia na panificadora caminhando e ela se sente insegura para fazer isso, ela deixa de fazer isso e ela precisa que alguém faça isso. E esses alertas, porque ela está deixando de fazer as coisas fora de casa, ela está perdendo uma questão que é muito, muito importante, que é a questão da independência, ou seja, do autogerenciamento, no sentido de poder decidir, tomar uma tomada de decisão. Eu preciso de pão, o que eu faço? Puxa, eu tenho que pedir para o Ricardo vir aqui e ir lá na panificadora para mim, ou quando ele vier aqui trazer pão para mim, porque eu não consigo fazer isso. É um sinal dessa fragilização já. Isso, é um sinal desse processo que se inicia, né, dessa perda da independência, e que provavelmente vai levar a uma restrição cada vez maior ao lar. E essa restrição cada vez maior ao lar é que a gente estava falando, que normalmente a gente espera que isso aconteça quando a pessoa já tem uma idade avançada, mas não obstante acontece com muitas pessoas mais jovens, por conta exatamente desse despreparo, por conta dessa falta de um projeto, e pela falta do entendimento do que é o processo de envelhecimento, pela falta do entendimento das perdas que o processo de envelhecimento pode causar, sobretudo quando associado ao processo você tem alguma doença crônica degenerativa. A gente pode pensar no diabetes, a gente pode pensar numa hipertensão, numa doença arterial coronariana, numa doença respiratória que fragiliza a pessoa, e não são doenças graves que não têm um tratamento adequado, um manejo adequado, mas quando elas não são tratadas e são conduzidas de forma adequada, elas sim, junto com o processo de envelhecimento, elas podem ter consequências muito dramáticas e catastróficas para aquelas pessoas que envelhecem. E você acha que com a sua experiência, essas pessoas mais velhas que tem um nível de atividade muito menor, né? Quase um sedentarismo meio crônico, elas têm condição de recuperar parte disso, ou pelo menos estabilizar essa fragilização? Eu acho que a tua pergunta ela é muito legal, e ela pode ser respondida desdobrada, né, em diversas outras pequenas questões.
A questão do sedentarismo, eu acho que ela é uma questão que tem que ser discutida de forma mais ampla, porque a gente não está falando só do sedentarismo físico. A gente está falando de diversos sedentarismos, né? Porque a gente tem um sedentarismo intelectual, tem um sedentarismo cultural, tem o sedentarismo físico. Eu estou falando isso porque a acomodação, né? A acomodação do indivíduo na medida que ele envelhece, ou a acomodação, a própria pulsão natural da sociedade é que o indivíduo, na medida que envelhece, ele é menos capaz de fazer determinadas coisas. E essa condição, da forma como você se enxerga, ela também faz uma diferença muito séria. A visão otimista do processo de envelhecimento, ela te coloca num caminho de resiliência. A visão pessimista no processo de envelhecimento, ela te coloca num caminho da fragilização. E isso são pesquisas que demonstram que esta visão é fundamental. E, obviamente, quando eu tenho desejo de fazer coisas, quando eu ainda encontro motivação para fazer coisas, e quando a gente está falando fazer, são hábitos, né, que a gente adquire, e como a gente até discutiu outras vezes, o hábito é uma coisa que você tem que trabalhar cotidianamente. A leitura é um hábito importantíssimo para a estimulação cerebral. A escrita também, você ter hábitos relacionados, por exemplo, a algum hobby que você desenvolveu, que aquilo te dá prazer, te dá satisfação, também é uma condição de você descobrir, e também é uma condição de autoconhecimento. Muitas pessoas envelhecem sem descobrir, de fato, aptidões ou coisas que elas gostam de fazer. E, obviamente, para essas pessoas, a condição do envelhecimento, na qual, quando você tira, por exemplo, o trabalho que ela realizava de forma formal, né, que ela tinha que trabalhar, então ela se aposenta. Quando os filhos saem de casa, ela não tem mais a obrigação de fazer a comida. Quando os cuidados que ela tinha com o marido não são necessários, ou com a esposa não são necessários por algum motivo, pelo falecimento, ou mesmo porque eles se separaram e vivem em casas separadas. Quando você vai tendo estas perdas, que elas são perdas que acontecem, é muito importante que a pessoa, ao longo desse projeto de envelhecimento, ela tenha um projeto de autoconhecer-se. A vida, no sentido da evolução, é também você conhecer cada vez mais sobre você mesmo, sobre suas aptidões, sobre suas deficiências, sobre suas necessidades. Então, essa condição vai fazer com que você, eventualmente, descubra habilidades que você pode desenvolver. E também é uma condição que vai fazer com que você avalie as situações. Por exemplo, uma situação na qual aquela pessoa que cuidava da casa e cuidava com determinada facilidade, e de repente ela perde essa condição, ela vai fazer uma atividade qualquer da casa, seja varrer a sala ou arrumar a cama, e ela tem dores nas costas, ela sente cansaço e fadiga, ou ela tem uma indisposição. Aqueles são sinais, do ponto de vista físico, que ela não pode mascarar, não vou fazer isso porque eu estou cansada. Ou se ela não descobriu nenhuma aptidão que ela tem, quanto menor é o autoconhecimento, maior vai ser essa condição desse sedentarismo, não só físico, mas desse sedentarismo nas outras áreas. Então, envelhecer também, na medida que a gente envelhece, e talvez até fazendo uma analogia, não é porque você envelhece que você evolui, você deveria evoluir sobre diversos aspectos. Sim. Há quanto tempo você está com você quando você está envelhecendo? Se você tem 60 anos, faz 60 anos que você convive com você. E você conhece você sabe quem você é e o que você gosta e o que você faz. E até uma pergunta que a gente fez também, né, que eu fiz para você. Pensa o que você fazia há 20 anos atrás e que você não faz hoje. Pensa o que você quer fazer daqui 20 anos. E se você pegar esse contínuo, que é o contínuo de vida de você há 20 anos atrás, e jogar 20 anos para frente, é um contínuo de quase 40 anos, o que você vai querer fazer quando você for o Ricardão aos 70 anos?
quem que vai ser o Ricardão? Você vai querer continuar tocando guitarra? Você vai querer continuar saindo para tua bicicleta, com o boné ao contrário, dando uma pedalada? De repente ir com as tuas filhas em algum lugar, quando elas serem moças, e você vai querer andar de skate com elas? O que você vai querer fazer? Ou fazer uma caminhada, fazer uma viagem? Ou você espera que elas te levem na cadeira de rodas quando for passear com elas? Pois é, mas é uma coisa que acho que ninguém espera, né? Então, é aquela coisa que a gente já conversou, né? O processo é muito gradativo, né? Então a gente não espera que a gente vai ficar velho do dia para a noite, né? A gente vai ficar velho um pouquinho por dia, né? Então a gente, lógico, não espera que vá acontecer. Acho que as pessoas não têm essa percepção. Vamos voltar no grau de percepção das pessoas. Por isso que a gente estava falando que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante você pensar no sedentarismo, não só no sedentarismo físico, mas em diversos sedentarismos. Como você vai abandonando determinados projetos ao longo da vida e nunca retoma esses projetos. Então, as pessoas falam, eu gosto de viajar, eu queria aprender um idioma, eu queria aprender a dançar, eu queria aprender... Veja, a gente fala dessa condição de coisas novas, porque como as pessoas passaram muito tempo trabalhando e fazendo, né? Normalmente quem chegou na velhice, ela teve um longo período da vida no qual ela trabalhou para poder dar condições para que a família dela, para que os filhos, para que os netos chegassem com determinada condição. E para que ela mesma pudesse ter condições de chegar a determinado momento e dizer, puxa, olha, posso parar. Posso parar ou agora, né, eu tenho condições. Posso fazer outras coisas. Posso fazer outras coisas. Mas esse posso fazer outras coisas faz parte de um projeto. Você não pode... E também não pode colocar o autopreconceito no sentido de dizer, puxa, mas isso não é para velho. O que é para velho e o que é para jovem, entendeu? Então vai ser muito dessa condição. Então esse projeto do envelhecer, a gente sempre coloca, né, na clínica, no dia a dia para as pessoas, que é muito importante, eu entendo que é muito importante você levantar da sua cama de manhã e se você tiver vontade de fazer alguma coisa, o seu corpo, né, te oferecer essas condições. Então, se você quer levantar de manhã e dar uma volta no parque, se você quer sair pelo portão da sua casa, descer e caminhar na rua, dar uma olhada com o que está acontecendo ali e voltar para casa, puxa, você só é capaz de fazer isso se você tiver um nível mínimo de força, de resistência e de flexibilidade. Se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você não vai ter equilíbrio suficiente, porque você não vai ter a condição cardiorrespiratória para superar esse esforço, você vai se sentir com medo de sair e, meu Deus do céu, se eu cansar, o que vai acontecer? Eu posso cair porque a calçada é irregular. Então, esses desafios do cotidiano, esses desafios, entre aspas, do cotidiano, eles estão muito vinculados ao sedentarismo físico. O sedentarismo físico está muito vinculado às doenças crônico-degenerativas que a gente sofre. Por quê? Porque o organismo vai se deteriorando e a lei do uso e do desuso é cruel. O que significa essa lei? O nosso organismo, ele atrofia aquilo que não é utilizado. Por quê? Porque ele não vai ficar gastando energia com algo que não é utilizado. Essa lei biológica faz com que, por exemplo, se você não usa teus músculos, eles vão atrofiar. Se você não usa o teu cérebro, eles vão atrofiar também. Então, ele vai atrofiar, ou seja, os teus neurônios vão deixar de fazer sinapse e o teu cérebro você vai ficar com um raciocínio mais lento. Se a tua musculatura não está sendo utilizada, se o teu coração não está sendo utilizado, você vai perder esse rendimento. Óbvio que não é que você vai manter o mesmo rendimento que você tinha de quando você era jovem. Contudo, estimular o teu corpo para que ele dê respostas orgânicas a estímulos que você precisa, a que você coloca no dia a dia, é fundamental. Então, como que eu mantenho um nível mínimo de aptidão? Como que eu mantenho um nível mínimo de atenção, de abstração? Eu tenho que estimular, eu tenho que quebrar o sedentarismo cognitivo, que a gente é preguiçoso cognitivamente, o nosso cérebro já é preguiçoso por natureza. Ainda mais com a quantidade de aplicativo e celular hoje em dia, TV, tudo na cabeça da pessoa, fica preguiçosa. A gente tem isso e também tem a nossa condição de sempre achar que a gente sabe tudo, é muito mais fácil. O nosso cérebro faz com que a gente pense que a gente sabe sobre todas as coisas, todos os assuntos.
Então, isso é uma forma da gente ver o tamanho, não enxergar, né, o tamanho da nossa burrice ou da nossa blind zone, né, a nossa zona cega. Então a gente acha que sabe tudo. E na medida que a gente vai envelhecendo, se a gente não prestar atenção, a gente nem quer discutir assuntos novos. Ah, porque eu não quero, porque eu estou cansado, porque isso não me interessa. Então esse sedentarismo cognitivo, essa falta de abertura também pode fazer com que a nossa capacidade de atenção, de abstração, de concentração caia. E isso é um caminho também para você ter as doenças degenerativas, né? Todos os estudos têm demonstrado que a proteção, que bons níveis de educação, o aprendizado de outras línguas, a utilização, o aprendizado de música trazem para o cérebro. Então esse sedentarismo cognitivo também deve ser quebrado. E obviamente todas as praxias motoras, todas as coisas que a gente pode fazer do ponto de vista da utilização do corpo também vão ativar os nossos neurônios, vão trazer consciência de quem eu sou, das minhas capacidades. Então no nosso modo de ver, até a abordagem que a gente faz na clínica, essa condição do tratamento, de você tratar as pessoas a partir das perdas físicas tem um sentido. Por quê? Porque e você me pergunta, puxa, uma pessoa muito velha pode recuperar? Sim, uma pessoa muito velha pode ter melhora na sua condição de autonomia. Uma pessoa que já tem dificuldade, imagina, que são coisas muito distantes que a gente não enxerga no cotidiano. A gente não consegue enxergar a dificuldade de uma pessoa, por exemplo, que para ir no banheiro, que ela está em casa, na cama, ou sentada no sofá, que ela precisa de auxílio, ou que ela vai levar do banheiro, se ela estiver no quarto dela, o banheiro, se o banheiro não for no quarto, que ela pode levar 4 minutos para chegar no banheiro, no deslocamento. Isso é uma eternidade se você tiver com vontade de ir ao banheiro. A tua necessidade de chegar lá, e muitas pessoas não conseguem chegar. Ainda mais vai caminhando devagarzinho ainda, não tem nem a noção da distância e da condição em si, da física dela, né? Isso. De completar isso. Exatamente. Então, quando você me pergunta, puxa, que tipo de intervenção existe? Claro, a intervenção, mesmo quando a gente pega pessoas no estado de perda funcional e fragilização avançada, existe possibilidade dessa pessoa melhorar e ter uma qualidade daquele momento da vida dela melhor, dela poder contribuir, inclusive, com a ajuda da pessoa que cuida. Uma das coisas que a gente também vê muito na prática clínica é que quanto mais frágil é a pessoa que é cuidada, o cuidador, normalmente, quando é membro da família, ele sofre muito mais. Ele sofre muito mais porque o desgaste do ponto de vista do tratar uma pessoa que fisicamente é frágil é muito maior. Então, quando eu faço uma intervenção que eu contribuo para a melhora dessa pessoa, só o fato dessa pessoa conseguir virar na cama e ajudar no movimento de sentar, conseguir se deslocar ou com um andador ou com uma cadeira de roda, mas ajudar no transporte, na transferência, e depois ajudar se ela consegue caminhar com o andador, caminhar de uma forma mais segura, diminuindo o risco de queda, tudo isso é fundamental. A gente está falando de diferentes momentos do estado de fragilização. Então, quando a gente pega uma pessoa nesse nível, ela já é fragilizada e com um nível de dependência funcional já bastante grande. Mas quando a gente vai jogando, por isso que eu te pergunto o que você faz hoje e o que você quer fazer daqui a 30 anos, você também pode olhar os seus pais, pode olhar os seus tios, pode olhar os seus avós e ver como eles envelheceram, que grau de dependência eles tiveram, quanto tempo eles viveram a partir do momento que eles fragilizaram. Porque a fragilização, esse processo do qual a dependência funcional é iminente ou já acontece, que a pessoa não consegue mais fazer as coisas sem a ajuda de terceiros, ela encurta a vida das pessoas, porque daí aquilo que a gente falou antes, que aquele otimismo que eu posso ter para a vida, ele acaba. Porque quando minha vida, eu penso assim, puxa, para eu ir tomar um copo d'água na cozinha, eu preciso que alguém me buscar. Vou levar 20 minutos para andar até a cozinha. Então, qual que é o otimismo que essa pessoa tem para viver? Então, obviamente, essas questões a gente tem que pensar do ponto de vista de um projeto de eu quero envelhecer com muito menos doença, eu quero envelhecer muito mais saudável, e até aquilo que a gente aborda normalmente, que são os pilares, veja, a alimentação,
as capacidades físicas bem condicionadas ou dentro da capacidade que aquela idade te permite ter, mas que te dê condições de realizar atividades funcionais e te dê autonomia e independência. O gerenciamento e o controle do estresse, a manutenção dos laços sociais, que implica tanto os amigos quanto os familiares. É importante essa rede de apoio social. E, obviamente, também a qualidade do sono e a qualidade de uma atividade ativa e intelectual. Que faz, né, todas essas condições, elas permitem aquilo que a gente estava falando lá do envelhecimento sucesso, ou você chegar com uma condição melhor, né, de obter um sucesso no envelhecimento. Por quê? Porque você ainda é capaz de fazer coisas que dão prazer. São prazeres simples da vida. O prazer de você poder, puxa, estou sentado na sala, mas eu vou caminhar agora até aqui, vou até o jardim tomar sol. Só o fato de ser independente já é talvez o objetivo das pessoas que já estão permanecer mais tempo independente. Né? Perfeito. E é uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Então, por isso que esse projeto de envelhecer e aquelas perguntas, né, que a gente começou a conversar também, puxa, a dor é uma coisa do velho, não tem jeito quando eu tenho dor, faz parte do envelhecimento? Não faz parte do envelhecimento. Claro que quando eu envelheço eu estou mais suscetível a ter doenças por conta do próprio envelhecimento biológico que eu tenho, por conta das próprias condições que o organismo vai sendo sujeito a partir do momento que ele envelhece, né? Contudo, eu posso fazer esse manejo, esse controle, desde que eu tenha consciência e desde que eu seja consciente daquilo que eu faço que me causa dor. As dores normalmente elas não vêm de forma apenas aleatória. Nós somos responsáveis pela maior parte das dores ou das doenças que nós envolvemos por conta dos hábitos pouco saudáveis que nós temos ao longo da vida. Então, dentro dessa ideia, desse projeto de autoconhecimento, é importante entender que na medida que eu envelheço, eu tenho que estar muito mais consciente sobre aquilo que eu posso e aquilo que eu posso e aquilo que eu não deveria fazer sob pena de prejudicar a mim mesmo. Sim. E isso é o sentido do autoconhecimento. Uma coisa que você falou bom, tudo isso que você está falando também me surge tem os pilares, né? Todos os pilares, mas me parece que o principal pilar é a parte física, né? Porque tudo bem, você precisa das outras condições, mas se realmente você não tem uma boa condição física, você não vai ter a paixão para buscar fazer o hobby, você tem essa fragilização, né, da parte física, você vai fragilizar as outras partes, né? Uhum. O que você fala é bem interessante e dá para conectar com o que você falou antes. Eu acho que a gente está lidando com expectativas e está lidando com um processo que ele é lento e gradual. Então, aquilo, por exemplo, eu posso perguntar para você, puxa, Ricardo, você está jogando bola? Você vai dizer para mim, não estou, porque eu sei que você não está jogando bola atualmente. Você gosta de jogar bola, Ricardo? Gosta ou não gosta? Sempre joguei bola na minha vida. Então, você não era um craque da camisa? Era um craque. Da camisa? Da camisa não era 10 porque eu era um ponto esquerda, normalmente era uma 7, uma camisa desse tipo. Então, veja, você gostava de jogar futebol e hoje você joga? Não jogo. Por quê? Porque eu tive uma sequência de lesão na minha vida que acho que não me permite jogar mais. Então. Eu tenho medo de ter lesões de novo. Ok, você poderia jogar se você quisesse? Eu acho que sim, mas eu precisava melhorar na minha condição física. Você vai melhorar o quê? A condição física. O que mesmo? A condição física. A condição física. Você quer melhorar a sua condição física? Seria ideal, né? Não, você quer melhorar? Eu gostaria. Gostaria porque você não faz, você gostaria. Então, eu faço essa pergunta para você porque como a gente normalmente faz isso mesmo.
A negligência, a autonegligência, ela faz parte do ser humano, é uma autonegligência. Então, você parou de jogar futebol, você pode encontrar uma desculpa para não jogar mais futebol. Que são as desculpas que eu vou fazendo para não fazer mais determinadas coisas. Então, ao contrário de eu olhar para uma perda que eu tenho, e dizer, puxa, eu estou perdendo minha condição e por isso eu já não posso mais fazer aquilo. Eu digo, não, é que aquilo, eu tenho medo, ou, isso é pra gente que é mais nova fazer. Eu me machuco fácil. Eu me machuco fácil. E eu também posso me machucar se eu for fazer. Ok, pode ser que você se machuque, mas pode ser que também você tenha momentos de prazer fazendo aquilo. Mas você só vai fazer aquilo com prazer, como você disse antes, se você tiver um nível de aptidão. E eu estou colocando essa condição para todas as coisas que as pessoas deixam de fazer ao longo da vida. E que essas coisas que são deixadas, muitas vezes têm justificativas. E a gente vai cada vez mais diminuindo o rol de desafios que a gente tem e ficando em círculos muito mais restritos. Então, quando alguém puxa, você consegue correr? Consigo. Quantos metros? Sei lá. Talvez os 100 metros eu consiga correr. Então, quanto você corria antes? Eu nunca corri mais 100 metros. Então, provavelmente hoje você não corre mais 100 metros, você corre muito menos. Acho que não tem, acho que a gente perde também essa percepção do próprio corpo, né? E isso, a gente fala desse divórcio. A gente acha que ainda tem capacidade, mas não tem. Não tem. Isso. E é por isso que acontece tantos acidentes com as pessoas mais velhas, porque elas colocam-se em determinadas situações nas quais a cabeça delas, sim, elas têm aquela capacidade. Não, eu consigo subir nessa escada e pegar o edredom que está lá no maleiro do... não, eu tenho uma telha quebrada, eu vou subir no telhado porque eu sempre subi. Não, eu vou podar uma árvore. Veja, comum aqui na clínica, a gente tem diversas pessoas que, normalmente na época de poda das árvores, eles chegam aqui com lesões causadas por... Fui podar uma árvore e veja, não é... As últimas duas, inclusive, não foram nem quedas de altura, foram quedas do chão, da próprio solo. Estava podando a árvore, na hora que o gato escorregou e caiu. Então nem subi, não tinha nem subido na escada, nem um banco, que é muito mais arriscado, mas queda do próprio nível do solo. E a gente tem quedas constantes, por quê? Porque a pessoa está fazendo uma atividade que ela não tem noção do quanto de energia é despendida para você cortar um galho, para você podar para você colher uma fruta. Ou para você subir no telhado e trocar uma telha. Ela não tem ideia. E ela acha, não, mas eu sempre fiz isso e vou fazer. Então não são poucas as pessoas que sofrem esse tipo de queda, sobretudo homens. As mulheres, acontece o quê? Normalmente é arrumando armário, normalmente é fazendo transporte de alguma coisa, que daí elas estão transportando, é pesado, ou elas fazem uma lesão na coluna, ou elas caem, né, com aquela carga. Então, essa falta, esse divórcio, né, que eu tenho da condição que eu realmente tenho e da condição que eu imagino que eu tenho, faz com que eu não entenda muito bem. Então, esse autoconhecimento, ou seja, entender que meu corpo, do ponto de vista físico, é limitado, seria fundamental para que as pessoas começassem a compreender essa ideia do sedentarismo físico. Quais são as consequências do sedentarismo físico? Normalmente, aumentar o risco de você ter hipertensão arterial, de você ter a diabetes tipo 2, por conta exatamente do aumento de peso, da obesidade, que vai sendo, que ocorre, né, com o passar dos anos. Você aumentar as dores causadas pela artrose, porque a articulação degenerada, com músculos fracos, a sobrecarga articular é maior para qualquer movimento. Então, todas essas consequências que vêm naturalmente, né, com o sedentarismo físico, a gente não imagina que isso acontecerá comigo, com você. A gente sempre vê o outro se questionando, mas eu estou bem, eu ainda consigo fazer. E na medida que você é exigido a fazer alguma coisa, puxa, você vê que você já não consegue mais também. E muitas vezes você ainda nega isso. Não, é porque hoje que eu não consigo, mas eu normalmente faço isso. Sim, acho que é bem... eu acho que as pessoas precisam entender, né? Todo mundo, né? De todas as idades, inclusive eu, né?
Conseguiu? Você? Mas as pessoas precisam entender que eu acho que a capacidade física realmente para você fazer praticamente tudo na vida, né? É centralizar, é o pilar central. Você ter essa capacidade física alta, para você ter a tal da redundância, né? Para você eventualmente ter um acidente, uma queda, torcer o joelho, você conseguir se recuperar e voltar a fazer atividade, né? Uma coisa que enfim, minha sogra, uns anos atrás, foi com a família para fazer um tour pela Europa. Minha sogra com sobrepeso e tal. Ela passou a maior parte do tempo com dor no joelho e não conseguia acompanhar, não conseguia... O tour foi o tour da dor. O tour da dor. Ia, sei lá, uma igreja, tinha que ficar sentada no banco, não conseguia nem tirar foto, porque o joelho estava incomodando. E acontece com as pessoas não... vou viajar com o grupo do clube no final do ano. E nem imagina que ela não está com a capacidade... uma capacidade pelo menos boa, né, ou um pouquinho melhor para aguentar o tranco de uma viagem, né? Isso. As pessoas querem fazer lá o caminho de Santiago de Compostela, querem viajar e andar, mas elas nem percebem que não conseguem andar mais, né? Sim, exatamente. E não só isso, né? Outras atividades também que parecem ser normais, quando a pessoa vai ver, não consegue fazer, né? Talvez uma questão importante que quase todas as pessoas conhecem, mas que elas entendem muito pouca profundidade, né, dessa questão, é que a maior parte das pessoas na terceira idade, elas já passaram por um teste de esforço. Elas fizeram um exame cardiológico, né, que é o teste de esforço, que é o teste de caminhada na esteira, e que normalmente é indicado pelo cardiologista, e daí aquele teste vai te dar uma medida. Para o cardiologista, ele tem diversas implicações, ele vai olhar uma série de questões relacionadas ao coração, mas para a pessoa, a grande questão talvez que deve ser explicada é que o que é medido naquele teste de esforço, que é o VO2, que é a capacidade aeróbica daquela pessoa, é determinante para o nível de aptidão que ela tem. O VO2 é uma medida que te dá a tua capacidade para executar as atividades do dia a dia, porque para cada atividade que eu faço no dia a dia eu tenho uma demanda, custa uma quantidade de energia, custa uma quantidade metabólica. E quando eu tenho ali, por exemplo, no meu teste de esforço, que né, ele é dado numa medida em mililitro por quilograma por minuto, e eu tenho ali uma medida, por exemplo, aí eu fiz meu teste de esforço e está lá que meu VO2 é de 20 mililitros quilograma por minuto. O que isso está indicando? Esta medida é muito importante para entender a importância do meu sistema cardiorrespiratório. A gente fala muito, né, na capacidade, nessas capacidades de resistência que as pessoas têm, a capacidade de enfrentar as dificuldades do dia a dia, e ela está muito atrelada a essa medida. Por quê? Porque ele está medindo a capacidade que o seu coração, que o seu sistema circulatório e respiratório tem de responder uma demanda de atividade. Para que você fique cansado, ou aumente o risco do coração sofrer com aquilo, e sofrer um infarto, ou sofrer um pico de pressão fazendo aquilo, ou para que você tenha resistência suficiente para superar qualquer tipo de atividade que você se dispõe a fazer. Desde dar uma caminhada com a sua esposa, até de repente resolver fazer a poda da árvore lá que você tem em casa, ou fazer uma grande faxina, ou resolver jogar peteca com seu neto, ou resolver jogar futebol com ele, bater, né, chutar no gol num campo qualquer. Esta medida é uma medida que se atrela muito à saúde. Por quê? Porque quanto maior essa sua capacidade aeróbica, maior é a capacidade que você tem para desenvolver a maior parte das atividades. Entendi. Então quer dizer que cada atividade tem
um valor de VO2 diferente, por Ela exemplo. tem um custo, né, energético diferente. Ela custa energeticamente mais ou menos. Para ocorrer uma maratona, eu preciso de tanto. Isso, você precisa ter um VO2 muito alto. Para eu varrer o chão da minha casa, eu preciso de tanto. Exatamente, você tem um custo, esse custo é um custo metabólico, mas o que sim é importante entender é que quanto maior é a tua resistência aeróbica, que é medida naquele teste, né, do teste de esforço, quanto maior a tua resistência, mais apto você está a fazer. Mas qual que é a grande questão? Eu sou melhor na resistência aeróbica se eu treinar o meu corpo para mantê-lo em forma. Porque naturalmente com a idade a gente vai perdendo resistência aeróbica. A gente vai perdendo essa capacidade. E quando eu não treino, quando eu não condiciono, essa perda é mais acentuada. E obviamente eu vou aumentando daí a probabilidade de eu ter as doenças crônico degenerativas associadas a essas alterações metabólicas. Então, aumenta o risco de ter obesidade, aumenta o risco de ter diabetes mellitus, aumenta o risco de ter hipertensão arterial. Tudo isso aumentado quando eu vou diminuindo essa capacidade. Então, quando você falou que, de fato, a questão física é um pilar central, ela é um pilar central para um envelhecimento saudável. Hoje, eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Que se você quer envelhecer de forma saudável, o exercício físico tem que fazer parte da sua rotina cotidiana de vida. Que exercício? A gente pode discutir isso, né? Porque até a gente já conversou em outros momentos sobre essa condição de qual exercício é o mais que a gente, né, nos nossos outros programas, no Minuto Saúde da Maioridade, a gente já conversou sobre isso, porque vieram perguntas sobre isso, a gente pode voltar a discutir esses temas. Mas o que é importante, talvez, para a gente começar a pensar em projeto de envelhecimento? Se você me perguntasse hoje, Beto, o que eu deveria pensar hoje para eu envelhecer bem? Coloque algumas questões como hábitos cotidianos. Tenha o hábito de ler alguma coisa, sobretudo algum assunto novo, algum assunto que você desconhece. Não um assunto que você já está habituado em ler. Por quê? Porque tem que ter um desafio intelectual. Leia alguma coisa que você não saiba. E não precisa nem muito. Leia 10, 15, 20 minutos, meia hora por dia aquele assunto. Reflita sobre ele. Escreva sobre aquele assunto. Isso é um exercício poderoso. Não sou eu que estou fazendo, são os estudos que têm demonstrado isso. Que é um exercício poderoso para o teu cérebro. Pense no que você come. Pense na sua alimentação. Nós temos, né, na medida que envelhecemos, sobretudo para aquelas pessoas que têm condições financeiras melhores, hábitos alimentares que não são adequados. E se você ganha meio quilo ao ano, é só você fazer a conta ao longo do tempo quanto você vai ganhando. E este ganho de peso ele é cumulativo e é muito difícil, né, de ser depois do teu organismo fazer com que você perca esses quilos que você ganha mais. E os quilos que você ganha mais vão ter consequências drásticas para você. Então, pense no que você come. Procure manter uma alimentação saudável, uma alimentação muito próxima a uma alimentação natural, evitando, né, todos os alimentos que são industrializados, que são que não, de fato são calorias vazias e que não te trazem aporte dos minerais que você precisa, das vitaminas, de tudo que é necessário no dia a dia para você. Então, adoro que hábitos saudáveis. Ah, mas eu não posso comer nenhum. Pode, mas isso tem que ser exceção e não a regra, né? Não coma mais do que você precisa. Normalmente, quando você sentir que você está 70% cheio, no momento de você parar, você não precisa se entupir de comida. Eu vejo muitas pessoas indo naqueles buffets, ou quando a gente tem festas, algumas pessoas querem comer tudo e mais um pouco. Elas comem mais do que elas podem pôr no prato, elas não estão satisfeitas, e quando paga pela comida, então é uma tristeza daí, né? Eu quero aproveitar. O buffet inteiro. Isso, então aprenda que você não precisa fazer isso, que você tem, é muito mais importante você manter o teu peso ao longo da vida, muito próximo, uma variação muito pequena ao longo da sua vida, né? Cuide do teu sono. O sono é o que o teu cérebro precisa para manter-se ativo, para manter-se atento, para que ele consiga fazer as conexões de aprendizagem, para que ele desestresse. Então o sono é fundamental e a gente também tem
Pessoas que têm o hábito de ter televisão no quarto, ficar com o celular no quarto, são hábitos muito ruins. Pessoas que dormem cada vez mais tarde. Nós precisamos de horas de sono, nós temos que o nosso ciclo, né, funcione, o ciclo hormonal, dos hormônios, né, que funcionam apenas quando nós dormimos sejam ativados. Então, quando a gente dorme, existem hormônios que trabalham para regenerar o nosso corpo. É importante o ciclo do sono. Então, se você tem distúrbio do sono, se você ronca, se você tem apneia, se você tem insônia, procure tratar isso. Tudo isso tem tratamento e o sono é fundamental para a saúde. É fundamental para que você consiga também quebrar os outros sedentarismos. A gente fala muito pouco do sono, mas o sono é talvez um dos momentos mais importantes do dia e, sobretudo, o sono noturno. E, obviamente, cultive as relações com as pessoas, cultive a relação com seus filhos, a relação com sua esposa, a relação com seus amigos, a relação com quem você ama, na verdade. Cultive essas relações e aprenda também a se relacionar com outras pessoas, porque isso também é importante do ponto de vista da rede de contatos que você tenha da socialização, para que você, na medida que envelhece, não vá ficando sozinho. E uma outra questão fundamental, e daí sim a gente chega, né, nesse pilar, é que a gente coloque o exercício físico o mais cedo possível como um hábito. E o exercício tem que te dar prazer, tem que te dar satisfação. Então, quando eu pergunto qual que é o exercício que eu deveria fazer, claro, aqui na clínica nós temos programas que são pensados, elaborados exatamente para quem se encontra nessa fase da vida. Contudo, você tem que ver coisas que te dão prazer também, porque o exercício também tem a ver com isso. E você vai descobrir que o teu corpo tem, para ele existem determinadas atividades que você vai se sentir muito melhor fazendo. Pode ser que não seja a melhor atividade para você, do ponto de vista do ganho que você tem, mas pode ser que do ponto de vista do prazer, ela compense isso. Agora, colocar o exercício, como a gente falou, como um pilar, como uma base para que você possa envelhecer de forma saudável, é fundamental. Até porque hoje a gente afirma, né, que o exercício é a estratégia medicamentosa, não medicamentosa, mais importante na prevenção e no tratamento de todas as perdas que normalmente acontecem com o envelhecimento. As pesquisas têm demonstrado isso e é fundamental a gente falar isso para as pessoas, né? Coloque movimento no seu dia a dia, coloque atividade, coloque exercício no seu dia a dia, como rotina. Uma coisa que você está falando para dar andamento é uma coisa muito difícil de construir, são os hábitos, né? Qualquer tipo de hábito. Mas o hábito saudável, acho que é mais difícil. O hábito ruim é muito fácil de construir, né? E é difícil de perder o hábito ruim, né? Até porque a gente pode nem falar em hábito ruim, a gente pode falar em um hábito que ele é mais confortável. É muito mais confortável você sentar na frente da televisão às 2 da tarde e passar a tarde assistindo a televisão do que você colocar na tua rotina que você vai, sei lá... Ler o livro. Isso, exatamente. É muito mais fácil você comer um sanduíche no junk food do que fazer uma comida saudável, né? Então você cria... Os hábitos ruins são mais fáceis, né, de fazer, né? Enfim, a facilidade acho que acaba gerando os hábitos ruins, né? Uhum. Mas qual que é essa... O que o indivíduo que está nessa... Eu, inclusive, o que o indivíduo precisa fazer? Qual que é esse processo para a criação de um hábito mais... O que ele precisaria fazer? Um hábito mais saudável? Sei lá, colocar o exercício diariamente? Colocar quantos minutos de exercício seria suficiente para a pessoa manter ou fazer uma mudança significativa? Também não adianta fazer 8 horas de exercício por dia, porque vai ficar uma coisa que vai ser um sofrimento para a pessoa. Uhum. Mas qual é essa medida? O que daria para aconselhar as pessoas, ou qualquer pessoa, a fazer? Eu acho que como você mesmo falou em determinado momento, né, a condição de adotar uma coisa que é fácil, ela é mais simples. E do ponto de vista da nossa condição, da nossa maturidade, do nosso controle,
o quanto a gente está consciente, o quanto a gente é capaz de avaliar, julgar e monitorar aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu vou pegar um outro exemplo. Então, normalmente quando a gente conversa com pessoas que são obesas, dificilmente elas relatam a quantidade de comida que elas consomem. Normalmente, e é bem comum aqui na clínica, as pessoas obesas, mas eu não como nada. E elas não estão mentindo, na verdade, porque na cabeça delas, essa capacidade de avaliar, de julgar e de monitorar o seu próprio ser, o seu self, a autorregulação do self, é mais baixa. Por quê? Porque a comida ali é um elemento que pode ser um elemento de prazer, pode ser um elemento que tira ansiedade, pode ser um elemento que é algo de recompensa por insatisfações, depende, de diversas situações. Então, quando a gente pega uma pessoa obesa, e são diversas pessoas que nos procuram, normalmente quando a gente pergunta, a gente vai fazer uma investigação, sobre a dieta diária delas. Quando ela começa a relatar e que ela começa de fato a se confrontar com aquilo que de fato ela come, ela começa a ficar assustada, porque muitas vezes ela nem se dá conta de tudo aquilo. E tem um outro detalhe: tudo aquilo que é feito em pequenas porções, ela é praticamente esquecido. Então ela almoçou, mas ela controlou ali o seu almoço, porque ela já tinha uma orientação, mas logo depois do almoço, ela comeu uma bala, depois outra bala, depois uma barra de chocolate, que não entra na conta geral do dia. Nem percebe. Não, ela não era, mas é que depois, aí ela foi passou pelo outro cômodo, e ali ela tem, sei lá, algum docinho que ela não tem escondido, daí ela vai e ela tem um negócio que ela pegou na panificadora. Então, assim, todas aquelas pequenas coisinhas do dia a dia, aquelas pequenas recompensas que ela vai se dando no dia a dia, não entram dentro da condição da dieta. Ela não entende que tudo aquilo influencia. Porque cada vez que ela senta para comer alguma coisa, ela precisa tomar um copinho de refrigerante. Puxa, mas é um copinho de refrigerante de 300 ml. Cada vez que aquilo não está entrando como se fosse, mas é líquido, nem é calórico. Então ela faz essa relação. Aquele hábito está tão arraigado naquela pessoa que é muito difícil. Enquanto ela não tiver essa condição de avaliar, julgar, monitorar a si mesma, monitorar no sentido de, puxa, eu posso fazer isso, eu avalio, eu julgo e depois eu monitoro. Então eu avalio se aquilo vai ser bom, eu avalio o que eu estou fazendo, eu julgo se aquilo vai ser bom ou não e monitoro aquilo para que eu comece a excluir isso. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte da autoconsciência, que é aquilo que a gente estava falando. A maior parte do tempo a gente está meio fora dessa condição. A gente está preocupado com processos externos. A gente está preocupado com o que o filho está fazendo, com o que eu tenho que fazer no trabalho, ou o que minha mãe está fazendo agora, ou o que meu irmão... Entende? A gente está preocupado com o externo e muito pouco preocupado com o interno. É uma condição natural. Então as pessoas estão cheias de preocupações, mas essas preocupações não dizem respeito a ela mesma. Normalmente elas inclusive são coisas que, independentemente delas estarem preocupadas ou não, vai acontecer. Mas aquela preocupação pode gerar determinado grau de ansiedade, pode gerar determinado grau de preocupação, que vai fazer com que a comida, puxa, o que eu vou comer? Porque então pode ser um meio, A gente está falando de uma situação. Por que eu estou falando isso? Porque você me perguntou dos hábitos. Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta dos hábitos. Quando eu pergunto para minha filha quantas horas ela passa no celular, eu não fico mais que 1 hora no celular. Só que se eu olhar para ela às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 5, ela está com o celular na mão, mas para ela não está com o celular. Não, mas eu só olhei aqui isso. Não, é que agora eu só... Entendeu? Então é um hábito. Quando as pessoas estão dirigindo hoje, que elas colocam o celular na frente do volante, é só para ver aqui uma mensagem e elas acham que aquilo não tem implicação nenhuma. Quantas pessoas, quantos acidentes, quantas pessoas foram mortas, quantos acidentes acontecem, quantos atropelamentos acontecem, por conta de um hábito, como você disse, que é um hábito que não é bom, mas que a gente adquire e que esse hábito também, a gente rapidamente, dentro daquela ideia que o nosso cérebro, ele encontra uma justificativa e coloca aquilo como justificativa. Normalmente eu tenho recompensas com esses hábitos. Quando eu vou fazer exercício,
ou quando eu tenho que aprender a tocar um instrumento musical, ou quando eu tenho que aprender uma língua, a recompensa não é imediata. O ser humano é imediatista, né? Exatamente. Não, quero começar uma dieta. Você não vai perder 10 quilos num dia, você vai perder, sei lá, meio quilo por semana, meio quilo por mês. E, inclusive, a ideia da dieta é que seja uma reeducação, ou você vai perder exatamente dessa forma, você vai perder pouco durante, né, períodos mais longos para seu corpo se adaptar a isso. Mas o que você quer? Você queria começar a dieta hoje, amanhã tá magrinho. Ou daqui um mês ia virar um feliz. Todo mundo é imediatista, o ser humano é imediatista. Então, dentro dessa condição que a gente está falando, entra exatamente essa maturidade que a gente espera que as pessoas tenham na medida que elas vão evoluindo e envelhecendo. Teoricamente, que o envelhecimento deveria nos dar uma capacidade maior do que de estar em contato conosco. Uma autopercepção. Isso, que daí seria essa capacidade de eu avaliar, de eu julgar, monitorar e daí saber, né, as atitudes que eu devo fazer para quê? Para eu estar melhor. Então, quando você diz para mim, tem diversas pessoas que vêm aqui na clínica, fazem avaliação, tem uma série de propósitos, vem um mês e desaparece e nunca mais voltam. E os culpados somos nós. Por quê? Porque não conseguiu atingir aquilo que ele queria, a dor não diminuiu em um mês, ele não emagreceu em um mês, ele não voltou a andar em um mês. Só que foi um processo ao longo de anos que ele passou. Então ele chega aqui com 75 anos, com uma dor crônica de 10 anos e quer que a gente resolva isso em 2 sessões semanais, 8 sessões no mês. E a gente explica, olha, a gente vai resolver sim, só que isso é um trabalho longitudinal. Eu preciso de um tempo, até porque o seu corpo precisa se adaptar a uma nova rotina e você precisa incluir essa rotina no seu cotidiano. Existem pessoas que nos perguntam, eu posso ir aí para fazer um dia por semana? Eu digo, não, um dia por semana é melhor você continuar em casa, porque não teria resultado nenhum. Então, quando você me pergunta isso, puxa, quantas vezes eu deveria fazer? Existem alguns consensos que explicam que, na verdade, para os adultos em idade madura e para os velhos, o exercício é uma prática que deveria ser feita cotidianamente. Quantos dias? 7 dias por semana. Quanto tempo? Mínimo de 30 minutos. Mas isso são consensos, né? Consensos de pesquisadores que estão trazendo essas condições hoje, que mostram, né, a partir de amplos estudos epidemiológicos, o que acontece quando o indivíduo passa a fazer exercício todos os dias. O que normalmente a gente recomenda veja, é muito difícil você começar alguma coisa com mudanças drásticas. As mudanças drásticas, normalmente, elas causam desconforto, porque nós somos seres que gostamos de estar acomodados, né? Nós gostamos do estado de acomodação. Então, é importante, em primeiro lugar, você ter consciência disso. Então, quando a gente está falando de avaliar, de julgar e de monitorar, puxa, eu avalio a tua condição hoje. Julgue essa condição do ponto de vista de que liberdade ela te dá, que autonomia ela te dá, que independência ela te dá. Se essa situação hoje dentro desse julgamento que você está fazendo, puxa, você se sente bem e diz, olha, eu estou indo para o caminho certo. E depois monitore as suas atividades cotidianas, tudo que você faz no dia a dia. E se monitorar, está atento ao seu sono, está atento à sua alimentação, está atento ao que você faz no dia, às dores que você sente, quando que você fez seu último check-up, como que você está se sentindo nesse momento, quais são os riscos que você teve e que podem ser, ou que você tem que podem ser admitidos, né, pelas questões genéticas. Então você fez aí isso é um autoconhecimento. E depois o que você vai fazer? Puxa, você vai estar muito mais consciente para iniciar um programa. E quando você vier para fazer o programa, você vai saber por que você está fazendo. Você não vai fazer esse programa porque a sua mulher quer, porque o seu amigo está vindo aqui, ou porque você não quer ser um velho frágil. Não, você está fazendo porque, do ponto de vista da consciência, do ponto de vista consciente, você entendeu que aquilo vai ser importante. Então aquilo vai ter um significado para você. E quando as coisas têm significado, elas passam a ter um valor. E esse valor é fundamental você entender que não é um gasto que você vai ter indo
né, não ouvindo para a clínica para fazer atividade. Você não está gastando, você está investindo em você. Você está investindo na sua saúde, você vai melhorar. Por quê? Porque sozinho em casa você não faria nada. Você continuaria sentado no sofá, você continuaria contemplando o dia a dia, continuaria naquele sedentarismo clássico. E quando você vem para cá, você tem uma mudança de atitude, até porque a gente oferece essa condição de você começar a olhar a vida de uma outra forma. E também pelo estabelecimento das relações, também pelo acompanhamento nutricional, também por esse monitoramento constante dos teus outros indicativos de saúde que a gente faz para poder te orientar na direção que você vai. Mas se você é consciente, isso vai ser uma parceria, isso seria o ideal. A maior parte das pessoas que nos procuram não chegam aqui com esse grau de consciência, mas elas já vêm pensando em algumas mudanças. Então, claro, a gente está falando de uma condição ideal e no dia a dia, se você me perguntar, comece com doses homeopáticas. Comece essa mudança, comece a entender o que está pior em você. É a tua mobilidade articular? É a tua flexibilidade? É a tua resistência? Quando você vai levantar do sofá, você precisa colocar as mãos para ajudar? Cada vez que você senta para almoçar, você precisa se apoiar na mesa para levantar porque as tuas pernas não dão conta? Quando você tem que caminhar mais rápido, você fadiga? Quando aparece uma calçada, que a calçada parece que você está andando no campo minado, que você tem medo de escorregar e cair a qualquer momento, as calçadas são irregulares, mas se você tem boas condições, você passa pelas calçadas irregulares. Subir escada. Subir a escada, exatamente. Você vai subir uma escada, você pensa 3 vezes antes de buscar aquilo que está no segundo andar, no primeiro andar da sua casa. Será que eu vou lá ou não? Vou lá uma vez, mas chego lá em cima e agora vou ficar por aqui descansando, porque dói meu joelho, dói minha coluna. Então, todas essas condições fazem parte daquela situação de eu avaliar, de eu julgar, de eu monitorar e de eu começar a decidir que, independentemente da idade que eu tenha, essa conjunção, né? Esse equilíbrio, eu acho que essa é a palavra, eu acho que é equilíbrio mesmo que a gente tinha que pensar entre a capacidade física, entre a capacidade funcional e entre a manutenção das atividades no dia a dia é o fundamental. Então, quando eu consigo equilibrar a minha capacidade física com a minha capacidade funcional e com tudo que eu desenvolvo no meu dia a dia, ótimo, eu estou no nível de aptidão bom. Então, eu acho que essa que é a condição mais importante para a gente entender quando que a gente deve se preocupar de fato e quando que a gente coloca essa rotina no dia a dia. Eu fico pensando também que também não é a maioria das pessoas não é difícil chegar nesse nível de consciência, né? Demora, né? Tem pessoas que nunca vão atingir muitas vezes, mas é importante aquela coisa que a gente falou no começo, dos filhos também serem a consciência, né? Para os pais, para os netos, para os avós, né? Eles perceberem essas mudanças e agirem, né? Sim, inclusive muitas pessoas que vêm, né, que nos procuram, vêm porque os filhos e os netos ou os sobrinhos tiveram esse olhar, né, sobre aquela pessoa e de repente perceberam que as perdas não estavam dentro de um grau de normalidade, que aquilo aconteceu de uma forma muito drástica e que aquela pessoa, né, está ficando presa uma pessoa irreconhecível do ponto de vista do que ela fazia, do que ela passa a fazer naquele momento, ou do grau de dependência, e eles nos procuram exatamente por conta disso. Então é muito importante isso, porque como a gente está falando de uma condição ideal na qual a pessoa, né, ela faz esse autoconhecimento, ela está trabalhando, monitorando no dia a dia, como a gente falou, a maior parte de nós está muito mais focada, eu estou muito mais preocupado com o que vai acontecer no capítulo da novela das 8 do que está acontecendo comigo. Não, eu não posso perder agora, eu tenho que sentar aqui para ver o capítulo da novela. Mas ele não está preocupado que ele está com dor do joelho, que ele está marcando, que ele vai ficar sentado numa posição inadequada na cadeira durante 1 hora, 1h30, 2 horas, que vai piorar a condição da coluna dele. Se eu pedir para ele fazer 10 minutos de alongamento ou de mobilização do quadril e da coluna, que vai melhor, ele não quer fazer, mas ele passa perfeitamente 1 hora, 1h30 vendo a novela ou fazendo coisas que dizem respeito
algo externo. Então é isso mesmo. E daí, nessa condição, normalmente as pessoas não querem despender esforço em se autoconhecer. E isso eu acho que tem muito a ver com o lado ocidental do mundo. Nós somos assim, né? A gente tem essa ideia muito voltada para o controle externo, né? É aquela mãe que é controladora, aquele pai que é controlador, tem um filho que quer controlar, o namorado que controla a namorada e vice-versa, esse controle externo, né? Essa questão de querer controlar tudo o que acontece ao nosso redor, quando a gente, na verdade, não tem controle de nada e a gente deveria estar olhando para nós, para tentar entender melhor o nosso funcionamento e o que está acontecendo conosco. Como a gente não tem essa habilidade, normalmente um amigo teu diz, cara, você viu? Pô, você engordou, hein? E você, depois de 3 meses, olha, puta, chegou o terceiro, pô, você engordou, hein? Eu disse, mas não, eu sempre fui assim, né? Que agora sou um pouquinho de barriga. É o outro que você dizendo, você não está percebendo aquilo. Ou você estava jogando bola com seus amigos, pô, o negócio fica parado. Ou você está andando e, nossa, parece que está mancando. Então é alguém externo que está te dando feedback. Não é que você não sabe muito bem explicar, você não sabe quando aconteceu, e isso é muito característico quando a gente vai fazer os históricos clínicos, quando a gente começa, quando que isso começou com o senhor? A pessoa não sabe, ela não tem uma linha do tempo. Não tem, acho que não tem essa consciência, essa consciência não tem. É muito difícil, né? Isso. Porque a perda é tão pequena, né? Quer dizer, uma hora fica grande. Mas é tão pequenininha diariamente que daí, quando solva-se toda essa condição, a pessoa está desorganizada e é aquilo. Essa falta de olhar para si, essa falta de... Vou dar um exemplo que é bem... também que acontece bastante quando a gente vai pedir, né, para que escreva uma frase, um texto. Muitas pessoas vão escrever e elas não sabem mais se é com S, se é com Z, se é com X, se é com R, com R, 2 R's, elas escolhem para mim. Ela não sabe aquilo. É uma desconexão. Veja, a pessoa fala aquela palavra, mas na hora que ela tem que expressar aquela palavra de forma escrita, ela já não sabe mais. Então, o que está acontecendo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da literacia? Eu estou perdendo. Muitas pessoas que trocam, né, o significado das palavras, que usam palavras de forma inadequada, e elas não percebem isso. É uma desconexão mesmo que está acontecendo. Então, claro, obviamente existem doenças degenerativas, existem demências que se instalam, mas também existe no velho, né, sobretudo naquelas pessoas que, do ponto de vista cognitivo, são sedentárias cognitivas, uma limitação na hora de conversar sobre diferentes temas, na hora de interagir com diferentes grupos. Então, quando você pega aquelas conversas que elas começam a ser muito restritas, a remédio, a dor no joelho e médico, você vê que são pessoas que normalmente têm um grau de interação muito pequeno com outras pessoas. Não obstante na experiência que a gente tem aqui, a gente tem pessoas que têm o hábito de leitura, têm um hábito de escrita, têm o hábito de conversar com outras pessoas, fazem alguma atividade artística. Essas pessoas, do ponto de vista cognitivo, elas não têm esse sedentarismo instalado. E você percebe uma alta vitalidade nessa condição até de querer saber coisas novas, descobrir coisas novas de fazer. Então, eu acho que isso que você me perguntou da questão do hábito, eu acho que parte, em primeiro lugar, por essa condição também de você começar a ter uma maior consciência de você e das suas limitações. Então, essa questão do avaliar, do julgar, do monitorar, de você saber onde estão as suas deficiências e por que aquilo vai ser importante para você criar um significado. Muitas pessoas, como a gente também falou, perguntam qual que é o exercício, quando que eu devo começar, como que eu devo começar. Talvez você deva começar, em primeiro lugar, entendendo, né? Em que momento da sua vida você está, e aquela pergunta que eu te fiz. Puxa, há 5 anos atrás, o que você fazia e o que você não faz hoje? Há 10 anos atrás. Agora veja, se há 10 anos você fazia isso e hoje você não faz, o que você vai fazer daqui 5? Porque a perda vai ser progressiva, vai ser cumulativa. Essas alterações no seu corpo, se você não fizer essa prevenção, ficar esperando que aconteça uma intervenção divina,
assim, é difícil que isso aconteça, entendeu? Intervenção divina, intervenção medicamentosa, né? O outro gosta de ganhar um medicamento, né? Medicamento para a doença, né? Que é mais imediato também. Exatamente, porque a dor é tirada, né, com essa condição. E então, são questões importantes para a gente pensar do ponto de vista de saúde, né? Porque quando a gente olha do ponto de vista dos domínios, né, que as pessoas mais velhas avaliam, elas valorizam muito o domínio de saúde, o domínio de memória, relações familiares, as finanças, o suporte social e o suporte em saúde. São questões que elas valorizam muito na medida que elas envelhecem. Mas a sua saúde, ela não é responsabilidade de terceiros. A sua memória não é responsabilidade de terceiros. As suas finanças não são responsabilidade de terceiros. Então, tudo isso vai depender deste projeto que a gente começou a falar dele, né, no nosso primeiro podcast. Esse projeto, envelhecer, é um projeto de longo prazo, um projeto de vida, um contínuo de vida, na qual eu procuro, dentro desse projeto de autoconhecer, também estabelecendo, né, determinadas condições para que o meu entorno seja favorável, né, para que as coisas que eu faço também sejam favoráveis, para que eu tenha essas relações familiares ou com os amigos sempre estimuladas, adequadas, para que a minha condição cognitiva seja estimulada, e essa é uma estimulação constante que eu devo preservar e que devo cultivar, né? Então, eu acho que para que a gente chegue no envelhecimento saudável, tudo isso é importante. Obviamente, o que nós oferecemos como clínica? Um suporte para as pessoas que têm vontade de fazer isso, que querem de fato se cuidar e que não sabem por onde começar. A gente oferece, a partir do processo de avaliação gerontológica ampla, a partir de uma condição de conhecer essa pessoa nas diferentes dimensões que ela tem, de ajudá-la também a começar a se conhecer e de colocar pequenos hábitos de saúde no cotidiano. Que é isso que a gente faz aqui, tentar colocar exatamente essa condição. É o melhor lugar para você envelhecer de forma saudável. Por quê? Porque a gente procura fazer isso, é o nosso cotidiano trabalhar com isso, entender essa situação que muitas vezes as pessoas chegam aqui dentro desse contínuo de vida um pouco perdidas por conta de tudo que elas já passaram e pela pouca orientação que elas tiveram. Não tem mapa para você envelhecer de forma... um mapa do envelhecimento de sucesso, um mapa do envelhecimento exitoso, um mapa para você não ter doença crônica, um mapa, entende? Para você não tem, mas o que a gente faz é tentar trabalhar com todo o material que a gente tem, com uma equipe ampla, né, com pessoas que se interessam no estudo do envelhecimento e que procuram trazer, né, para essas pessoas pequenas modificações de hábitos cotidianos que influenciam de forma muito, muito intensa a saúde delas e o dia a dia que elas têm. E pensando agora, Beto, sobre tudo isso que você falou, como que uma pessoa pode... Como é que a gente pode ajudar as pessoas a fazer essa autoavaliação, né? Se ela não despertou ainda para esse autoconhecimento, existe alguma coisa... ou alguma atividade prática que ela pode fazer para, sei lá, saber se ela tem alguma limitação? Existem diversos testes funcionais que a gente poderia falar sobre eles, mas ao contrário, a gente fala de testes para a pessoa começar a realizar um teste sem até um profissional que estivesse ali para ajudá-la, né, a fazer o teste. A gente pode pensar em situações práticas do dia a dia e que eventualmente elas são tragicômicas, né? Elas são atividades, são coisas que acontecem no dia a dia que a pessoa de repente se depara com uma condição que ela não imagina que ela teria. Então, foi comum, mas uma pessoa que a gente já falou, ela disse que ela tinha atrás
o embaixo do armário da pia dela tinha o estoque ela tinha o estoque de colheres e facas. Tinha um faqueiro embaixo da pia e nunca mais... Ela não conseguia retirar, porque ela não conseguia se agachar para retirar. Então, o que caía ali, ela não conseguia retirar, ela não tinha nem aquela... Caía eventualmente quando a diarista chegava lá, Retirava o estoque de garfos. O estoque de garfos, porque ela não conseguia se agachar para fazer mais, ou nenhuma atividade mais, né, que ela tivesse que se agachar ou tivesse que se ajoelhar, ela conseguia fazer. Se a gente for pensar do ponto de vista funcional, eu me abaixar ou eu me ajoelhar é uma atividade natural? É uma atividade natural. E, obviamente, se eu não consigo fazer isso, eu tenho um distúrbio, eu tenho que estar atento a isso, porque ele é um distúrbio que vai se agravar. Ele não vai diminuir com o tempo. Uma outra condição, por exemplo, que também é comum, sobretudo nos homens, são as quedas quando vão vestir as calças em pé. Então, ele vai vestir a calça, perde o equilíbrio e cai. E a gente já teve casos, né, de pessoas que caíram, tiveram concussões cerebrais, tiveram diversos problemas, né, a partir de uma queda, vestindo a calça, outros com fratura, fratura no cotovelo, porque ao cair... Não entendi. Coisas cotidianas que você está falando isso de colocar o sapato, né? Eu lembro que o pai tinha uma dificuldade de colocar o sapato e tinha aquelas calçadeiras, aquelas coisas para auxiliar, né? Porque acho que vai tentando dar um jeito. Né? Isso, a pessoa vai adaptando, vai fazendo adaptações, cortar a unha nos pés. Isso deve ser difícil, né? Se o meu pai não conseguir colocar a perna em cima do joelho, imagina isso. Isso, como que vai cortar a unha dos pés? Como que lavar os pés no banho, né? E muitas pessoas não fazem as adaptações, né? Elas vão perdendo e vão se colocando em risco. Então, ao contrário de pensar em testes funcionais, talvez a gente pudesse pedir para as pessoas que elas avaliassem as coisas que elas fazem no dia a dia, com que dificuldade elas estão fazendo. E uma das alterações que são bem características do envelhecimento são as alterações da marcha, né, do caminhar, tanto na velocidade quanto na amplitude do passo, né, o tamanho desse passo, quanto na distância dos calcanhares. Então, quando eu tenho uma marcha que eu ando com as pernas mais afastadas, que eu afasto cada vez mais as pernas, eu tenho essa marcha porque eu preciso de uma base maior para o meu equilíbrio, e normalmente eu já estou fazendo uma marcha que a gente se aproxima muito do padrão de marcha senil, que é uma marcha com apoio, que ela não consegue mais fazer uma parte, né, de deslocamento constante. Então, essas alterações da marcha, qualquer alteração que você tenha na marcha, quando você percebe que você caminha mais lentamente, ou que você manca quando você está, né, caminhando, ou que você percebe que uma das suas pernas, por exemplo, não responde de forma adequada, todas essas alterações são alterações que deveriam acender a sua luz não laranja, mas a sua luz vermelha, e você começa a pensar, puxa, eu tenho que me preocupar, por quê? Porque o caminhar é básico para todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então, essas atividades, né, que a gente falou, estão relacionadas, veja, ao vestir-se, às atividades, né, de casa, do dia a dia, ou mesmo a caminhada, são atividades que podem já colocar você diante de uma situação na qual você deveria estar preocupado. Então, a gente pode falar em outro momento de alguns testes emocionais, a gente pode até colocar no site para que as pessoas vejam esses testes e realizem esses testes para elas poderem se autoavaliar, mas é muito importante aquilo que a gente falou do avaliar, do julgar, do monitorar, eu pensar nas minhas atividades cotidianas e ver que dificuldade eu tenho. Tem muita, por exemplo, acho que tem muito relato de pessoas que vão lavar a roupa, daí vão estender a roupa e quando levantam a roupa, perdem o equilíbrio. Entende? Por quê? Porque elas não têm o controle mais postural adequado. Então ela vai cai de costas. Temos relatos de pessoas que vão, por exemplo, fazer a jardinagem, que vão limpar o seu jardim e vão arrancar o matinho. Quando se agacham, caem, porque não tem o controle postural, ou se agacham e já não conseguem levantar, porque não tem força, precisa que alguém venha.
A gente tem relatos de pessoas que caem, por exemplo, em casa fazendo alguma atividade e daí só levantam quando chega o filho ou o neto ou uma ajuda. Veja, já está um quadro bem... Não foi do dia para a noite que isso aconteceu, mas elas não olharam o processo de fragilização que estava acontecendo, elas não olharam as perdas que... E se olharam, elas foram mais ou menos como colocar sujeira embaixo do tapete, elas foram jogando aquilo para baixo do tapete. Então elas não olharam os alertas, né, que o corpo estava passando. Tem muitos casos, por exemplo, pessoas que não conseguem tirar o sutiã, que não tem mais a mobilidade do ombro. Então, quanto tempo demorou para chegar nessa situação? Colocar o casaco, perder a manga. Exato, não conseguir vestir o casaco. Então a gente tem situações, mas a gente pode pensar, aquilo que eu te falei, até por situações anteriores. Quando você imaginar em me pegar o ônibus e dizer assim, puxa, acho que eu não consigo pegar um ônibus. Um transporte coletivo. Não na hora do transporte coletivo vazio, mas numa hora de mais movimento. Não precisa ser no rush, mas puxa, não consigo pegar o transporte coletivo. Eu não consigo sair da minha casa, ir até o ponto do ônibus, subir no ônibus e ir para algum lugar. Já estão todas as luzes acesas, porque você já perdeu diversas capacidades. E, inclusive, já não tem mais a confiança em você mesmo. Então, essa é uma condição que as pessoas deveriam avaliar. A perda da confiança em fazer uma atividade que talvez fosse normal, já é um indicativo. Já é um indicativo, uma atividade que seria normal, corriqueira e que te coloque, né, em condições de viver a vida de forma normal. Puxa, mas eu posso subir carro, ok, mas imagine se você é capaz de fazer isso. Ou tente fazer isso uma vez, caso você ache que você é capaz de fazer, tente fazer isso. Ou coloque na situação que você vai andar da sua casa até algum lugar e retornar à sua casa, que você vai fazer sua compra. Essa situação é uma situação que a gente está colocando uma atividade que ele devia estar se testando. E é uma coisa simples, né? Do ponto de vista físico. Sim, é uma demanda normal. Você não está fazendo nada ali. Isso. E claro, essas outras situações que a gente colocou, quando, por exemplo, o indivíduo já não consegue se vestir em pé, ou quando ele tem dificuldade para acordar, diversas capacidades já foram perdidas, né? Você tem que pensar em mobilidade articular, em flexibilidade, em equilíbrio, em coordenação. Então, provavelmente, o déficit físico que ele tem já é bastante acentuado. Só que, claro, como ele caminha ainda, e como ele vai até a sala e volta e senta, ele acha que ele está bem aquilo. A gente vai adaptando a nossa condição àquilo que a gente é capaz e acha, não consigo fazer tudo. De novo, a autopercepção está limitada. Bem limitada. Ao ambiente do lar. Isso mesmo. E daí, eu acho que para ficar, né, na mensagem, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa condição, né, do projeto do envelhecimento, do olhar esse envelhecimento a longo prazo, de passar por essa questão de avaliação, de auto-julgamento, de auto-monitoramento e de se corresponsabilizar pela sua saúde e de entender que muito do envelhecimento saudável, muito desse envelhecimento exitoso que é discutido, sobretudo na área da gerontologia, tem a ver com essas mudanças de hábitos, que não são fáceis, mas que uma vez adotadas, trazem benefícios que são imensos, que são incomensuráveis para a saúde do indivíduo. Beleza. Beleza? Beto, acho que o nosso papo foi bom, batemos algumas horas de conversa, que a gente vai condensar isso, né, ainda. Eu acho que vale um alerta, né, para as pessoas. Eu acho que esse autoconhecimento é fundamental. E para os filhos e netos também, né, para conseguirem levar esse conceito desse autoconhecimento. Para todos nós é importante, né, a gente ter essa consciência, porque isso vai fazer com que o envelhecimento de cada um, o envelhecimento individual, esse processo de envelhecimento individual seja melhor na medida que a gente tem essa consciência. Beleza. Obrigado pelo papo. Valeu, eu que agradeço. Até o próximo podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.